deixar aqui para esclarecer que eu não sou do PL, não, viu, Amanda? Eu sou do Republicanos, Partido Republicanos. Eu estava com o PL na cabeça, senador. Meu partido é o povo. Amanda, eu te agradeço demais por essa pergunta, porque tem algum crime defender uma empresa no Brasil? Eu prefiro defender uma empresa do que defender político criminoso, bandido, vagabundo que tem aqui que desvia dinheiro. Eu canso de falar uma coisa, fonte de riqueza é um empresário trabalhador, fonte de... Senadora, a Anvisa está dizendo que pode ter um risco para a saúde das pessoas. Amanda, deixa eu concluir. Eu peço uma coisa, eu faço um desafio para você. Pega meus 2 vídeos e veja meus vídeos. Eu só defendi a empresa, pedindo para ter cautela. É uma empresa de 70 anos que gera 7 mil empregos. E eu ainda falei produtos que não estão sendo investigados, que deixa comercializar. Será candidato ao governo de Minas Gerais? Do que depende essa resposta? Amanda, primeiro é um prazer estar falando com você. Mandar um abraço aqui para todos os ouvintes e para toda a população brasileira que está acompanhando o SBT News. Só deixar aqui para esclarecer que eu não sou do PL, não, viu, Amanda? Eu sou do Republicanos, Partido Republicanos. Eu estava com o PL na cabeça, senador. Meu partido é o povo. Senador, estava com o PL na cabeça, eu falo aqui sempre aqui É o Republicanos. Eu falo sempre aqui para o povo brasileiro que eu represento de verdade mesmo, aqui é a população brasileira, eu não represento não, sabe? Então eu sigo aqui a minha independência de defender a população brasileira, independente de ideologia. Sobre a sua pergunta se eu vou ser candidato a governador, é uma coisa pessoal minha, espiritual, né? Mas que quem vai decidir isso aí é Deus em primeiro lugar, que vai tocar meu coração, que está chegando bem perto agora, acredito que junho até julho começam as convenções, então tem que definir também, e a população mineira. E as pesquisas, como você disse, mostram isso, tem quase todas as pesquisas, mostram eu liderando as pesquisas desde o ano passado. Então, se Deus permitir que eu tenha essa oportunidade, o povo querer, eu estarei preparado. Mas eu vou definir isso agora no meio de junho até final de junho. Senador, primeiro, óbvio, o senhor é do Republicanos de Minas Gerais, é que o PL ainda está muito indeciso sobre a montagem do seu palanque em Minas Gerais. E uma das hipóteses, uma das alternativas é justamente ter o senhor encabeçando essa aliança, encabeçando essa chapa e que possa dar palanque ao senador Flávio Bolsonaro. O senhor tem conversado com o senador sobre esse assunto? Qual foi a última vez em que vocês se falaram? Porque está tendo uma reunião do PL hoje à tarde, na liderança, na sede do partido em Brasília, com a presença de várias lideranças, e um dos assuntos em pauta deve ser justamente a decisão sobre quem apoiar, quem lançar em Minas Gerais. Como é que estão as conversas com o PL para apoiar a sua candidatura, senador? Amanda, primeiro que eu trabalho aqui com o Flávio tem 3 anos, né? Eu conheço o Flávio, ficaria muito honrado, né, se eu viesse candidato a governador, com o apoio dele, com o apoio do PL também. Conheço o Flávio, que o Flávio está muito bem preparado, ele é bem ponderado. E agora isso não vai definir. Se o partido quiser me apoiar, vai ser muito bem-vindo o apoio do partido do PL aqui. Mas se o partido também não me apoiar, porque está saindo na mídia parecendo que se o partido não me apoiar, eu não tiver apoio político, eu vou desistir de ser candidato. Eu não vou desistir de ser candidato se os partidos não quiserem me apoiar. Como eu disse, se quiser me apoiar, sejam bem-vindos. Agora, eu já lidero pesquisa sem o apoio, né? Eu falo isso com toda humildade, são as pesquisas que mostram isso. Se eu tiver o apoio deles, vamos trabalhar em conjunto, vamos, né, trabalhar na campanha para poder apoiar ele também me apoiar, todo partido. Mas caso isso não aconteça, eu entendo perfeitamente, isso não vai mudar meu apoio ao Flávio também, que eu já falei isso antes, né? Eu já tinha me falado que eu vou apoiar o Flávio como candidato a presidente, e se me apoiar, eu vou ficar muito feliz. Agora, se não me apoiar também, vou continuar apoiando ele, não vou fazer minha campanha aqui sozinho, não. Vou fazer uma campanha aqui com a população mineira, aqui com o povo aqui, que a maior base que eu preciso aqui é da população mineira. Bom, então o senhor está admitindo que será candidato ao governo de Minas de qualquer jeito, com ou sem apoio do PL, é isso? Como eu te disse, Amanda, se eu vier candidato a governador, eu vou desistir de ser candidato porque eu não estou tendo apoio político. Por que eu não vou deixar de ser candidato? Se eu estou liderando pesquisa, não faz sentido nenhum isso. Eu fui eleito aqui senador, a população mineira que votou em mim, sabendo que eu ficaria 8 anos. Se eles querem agora, na metade do meu mandato, liderando pesquisa, chega pesquisa, Amanda, tem até 40%, 45% de intenção de voto. Eu vou pegar e vou desistir porque se o povo quer... É igual eu falei, é muito importante com a questão política, eu tenho o apoio sim, né, do PL, do Flávio Bolsonaro, com isso vem o Nicolas também. Mas eu deixar de ser candidato, eu não vou deixar de ser candidato, não. Se eles acharem que é mais viável o PL lançar um candidato, isso é democracia, apoiar outro candidato também, eu tenho amadurecimento de entender isso e vou respeitar, sabe? Não vou ficar contra, não. Agora, eu só não vou deixar de ser candidato, Amanda, isso eu não vou deixar, não. Se eu vier candidato, é porque eu quero ser candidato e o povo quer também. Tá ótimo, senador. O Eduardo Gayer, nosso analista, participa dessa entrevista e faz a próxima pergunta para o senhor. Eduardo.
Oi, senador, obrigado pela entrevista. É claro que o senhor está na liderança das pesquisas, isso lhe dá uma posição mais confortável para esperar um pouco o cenário político ficar mais claro. Ao mesmo tempo, as forças políticas de Minas estão se mexendo. Já há mais ou menos ali um arranjo para quem seriam os senadores de uma eventual candidatura do Flávio, do PL, né, o Flávio Roscoe, que é ex-presidente da FIENG. Tem também as candidaturas ao Senado que iriam com o Matheus Simões, que é o atual governador, pré-candidato à reeleição. O senhor não teme que adiar muito a sua decisão pode deixá-lo isolado e mais ou menos assim perder o apoio de governadores, prefeitos, deputados estaduais, que podem fazer a diferença na sua campanha, porque eles vão, em algum momento, se juntar com outros pré-candidatos. O senhor não definir, o senhor não teme isso? Quem seriam os seus candidatos ao Senado? Nos conte um pouquinho sobre isso. Eu não temo nada, porque eu tenho que estar preocupado com a população mineira que está me colocando em primeiro lugar. Se eu tiver apoio político, sejam bem-vindos, como eu disse. Agora, se eu não tiver, eu não vou deixar de ser candidato, não. Inclusive, vocês guardam essa entrevista aqui, se eu vier como pré-candidato a governador e ganhar a eleição, eu vou ser dos governadores que foram eleitos no Brasil o que menos gastou com dinheiro com estrutura de campanha. Eu vou mostrar que tem jeito de fazer uma campanha limpa, honesta, com o povo e sem gastar dinheiro, sem essa loucura de gastar milhões e a gente até declarado, até o que não declara. Então, eu vou deixar isso bem claro, porque quem está com 2%, Eduardo, quem está com 3%, com 4%, que lute. Então, se eles que tem que ficar nesse desespero, questão aí, eu não tenho que ficar desesperado, não. Igual eu falei, se eles quiserem vir me apoiar, e vai ser do meu jeito, do meu trato. E eles não vão chegar e falar, eu preciso disso, eu preciso de secretaria, tem que ser... Não, é do meu jeito. Porque até agora, a primeira vez que eu estou vendo a situação de candidato a executivo, até como candidato a senador, eu fui sozinho, não tive apoio, a não ser do Bolsonaro, que era presidente na época, que me apoiou. Agora, lá em Minas Gerais, não tinha apoio de ninguém, de quase nenhum político. Eu ganhei a eleição com 4,5 milhões de votos, sem gastar fundo eleitoral. Deve ter sido o candidato a senador que menos gastou dinheiro com política em 2022. E eu vou fazer exatamente de novo. Se quiserem vir do meu jeito, sejam bem-vindos. Se não quiserem, eu vou com o povo. Eu preciso do povo, velho. Eu preciso só literalmente do povo. Igual eu falei, isso aqui não é prepotência, não é arrogância, não é nada disso. Só que eu acho que você tem que ter apoio político para ser candidato, você não deveria nem sair. Eu nunca vou colocar, eu vou ter que ser candidato a governador ou senador, ou deputado, mas eu preciso ter apoio do fulano, do Beltrano. Não, eu preciso ter apoio do povo. É o povo que elege. Se quiser vir, eu estou deixando isso bem claro aqui, porque depois eu posto um edito esse vídeo aqui falando que eu estou sendo arrogante, prepotente, que eu não quero apoio. Como eu disse, eu já fiz gestos para eles, eu já falei que eu quero o apoio deles. Agora, é deles, eles definem. Se eles acharem que tem que lançar um candidato, é um direito deles, Eduardo. Agora, se eles quiserem me apoiar, eu estou aqui de braços abertos, mas vai ser do meu jeito. Senador, internamente, a gente sabe que há uma resistência de um outro grande político mineiro e também muito famoso nas redes sociais, que é o deputado Nicolas Ferreira. Ele resiste um pouco em avançar nessa aliança com o senhor. E há uma leitura também interna do PL de que nem sempre eles podem contar com o senhor. O senhor é de direita, apoia algumas pautas bolsonaristas, mas não são todas. Em algumas votações, o senhor contraria. Eles acham que o senhor, uma vez lançado candidato ao governo, ou uma vez eleito governador de Minas Gerais, talvez eles não possam contar totalmente com o senhor, que talvez o senhor não tenha todo o preparo político necessário para um cargo no executivo tão complexo como o seu governo de Minas. Como é que o senhor responde a essas críticas internas de que eles não sabem de que o senhor pode ser uma figura escorregadia com quem eles não podem sempre contar em todas as pautas bolsonaristas, que o senhor também tem o seu jeito e quer liderar, como o senhor acabou de falar, quer fazer do seu jeito? Amanda, primeiro que essa ladainha dessa conversa que está vindo aqui em Minas Gerais é falando que eu não tenho preparo, né? Realmente eu não tenho preparo, Amanda, para roubar, para desviar dinheiro, para mentir para o povo, para sentar numa mesa para negociar, né? Negociar a favor de alguns e não a favor do coletivo. Realmente esse tipo de preparo eu não tenho. Agora, um preparo para defender tudo que for interesse do coletivo, da população, eu estou. O Nicolas é um amigo que eu tenho, e igual eu falei para vocês aqui, se ele decidir lá nessa reunião lá, achar que tem que apoiar outro candidato, não vai mudar a admiração e o respeito que eu tenho por ele. Agora, eu não posso deixar de ser candidato, eu não vou ter o apoio do Nicolas, gente. Isso aí eu acho que assim, com todo carinho, todo respeito que eu tenho com ele, se ele quiser me apoiar, eu tô aqui humildemente para ouvir, para ter sugestão. Mas como eu disse, eu tenho minha independência também, como ele tem a independência. Se ele fosse candidato a governador, com certeza ele tem várias ideias, né? Várias ações que ele quer fazer para o Estado, que a gente tem que respeitar. Se eu vier candidato aqui, claro que eu quero ter sugestão, né, de várias pessoas dele, de outros políticos também. Mas quem vai definir sou eu. Agora, o que me chama atenção, não estou falando dele não, mas dessa murmurinho que fica, falando que eu não estou preparado, né? Parece que teve um jornalista lá em Minas Gerais dizendo que causa até arrepio. Arrepio de quê?
Eu não sou condenado. Eu nunca fiz rolo. Eu nunca desviei dinheiro. Eu não tenho um processo nas minhas costas. Arrepia de quem faz. Eu vou falar o contrário. Arrepia para eles. Se eles fazem coisa errada dentro do executivo, se tem coisa errada lá dentro, lá, eu vou passar a caneta em tudo. Eu vou deixar limpo lá para mostrar para. Então, se tem algum arrepio, esse tem que arrepiar. Não tem que arrepiar comigo, não, que eu estou entrando com as mãos limpas, com o coração aberto. Eu não tenho um processo, eu não tenho nada de errado no meu mandato. Nunca fiz nada de errado. Eu só estou ali. Igual eu falei, o PL ou qualquer outro partido que seja, qualquer partido que seja, quando eu estiver como governador, eu vou sentar para conversar com todo mundo. Eu vou dialogar com todo mundo. Desde que seja a favor da população, pode contar comigo. Eu já falei sobre isso, já, sabe, a questão de ser governador, vou apoiar o Flávio. A polarização está mostrando que pode ser o Flávio ou pode ser o Lula. Vamos lá que o Lula, que eu não sou apoiador dele, não sou aliado dele, ele ganha a eleição. 1º de janeiro, Amanda, eu sou o primeiro a sentar com o Lula para poder conversar sobre o interesse de Minas Gerais. Isso é ser republicano, isso é ser democrático. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer pelo povo, por Minas Gerais. Então, é simplesmente o que eu vou fazer, o que precisa ser justo. Não vou fazer nada de errado, não. Aqui tá criando um murmurinho, parecendo que tá colocando um cara ali que vai fazer alguma coisa de errado. Pelo contrário, eu vou fazer tudo certo. Tudo que seja a favor do povo. Gaia? Falei, se quiser me apoiar, tanto o Nicolas, tanto o PL, qualquer outro partido, então, fique à vontade. Mas vai ser do meu jeito. Senador, o senhor está, claro, com um discurso muito de pré-candidato, está se posicionando nesse jogo político. Então, queria ouvir um pouco o senhor sobre o diagnóstico que o senhor faz sobre o estado de Minas Gerais. Então, perfeitamente, mas vamos falar então um pouco sobre proposta. O que o senhor entende que está acontecendo no estado de Minas que deveria trocar, porque o senhor representaria uma troca de governo, sairia o Matheus Simões, entraria uma outra pessoa. Minas enfrenta uma situação fiscal delicada, está inscrito no Propag, que é a renegociação de dívidas com o governo federal. O que o senhor entende que precisa ser feito para alavancar a situação econômica de Minas Gerais? Enfim, o que o senhor já tem de proposta para colocar para o eleitor nessa pré-campanha no momento? Primeiro, Eduardo, que fique claro aqui que o Matheus está como governador, o governo anterior, o governo atual, mas era o governador anterior, o Romeu Zema, eu apoiei ele tanto em 2018 e tanto em 2022, então pensa o seguinte, o que for bom eu vou continuar, o que eu achar que pode melhorar, eu vou fazer. Uma das coisas que eu acho que pode melhorar é o diálogo com o governo federal. A gente está falando aqui da questão da dívida que o governo tem com o governo federal. Eu acho que faltou um pouco desse trato do ex-governador Romeu Zema, que ele foi reeleito já pensando em ser candidato a presidente agora. Então virou a oposição do Lula e começou só a atacar o Lula em vez de ir lá e sentar com o Lula e conversar com o Lula e mostrar a realidade do Estado. É isso que eu quero fazer. Se eu ganhar, se for o Lula, se for o Flávio Bolsonaro, melhor ainda. Mas é sentar e ver o que a gente pode negociar essa dívida. E deixar bem claro também, Eduardo, essa dívida ela é quase impagável. O que a gente tem que fazer aqui é tentar tirar juros, é tentar diminuir, para que a gente não deixe faltar o serviço básico da população e poder investir dentro do Estado. E uma das coisas que eu canso de falar, eu acabei de fazer um vídeo aqui agora dizendo aqui, é combater a injustiça. Tem muita injustiça dentro de Minas Gerais. Lá se cobra taxa de tratamento de esgoto, onde que a maioria das cidades não tem tratamento de esgoto. Hoje eu estava mostrando uma conta de água aqui de um cidadão que pagou R$250 nessa conta de água, R$100 foi de taxa de tratamento de esgoto, que não tem efetivo tratamento de esgoto. Então são coisas que é roubo legalizado que dá pra gente fazer. Lá em Minas Gerais, lá quando se cobra taxa de tratamento de esgoto, cobra IPVA, que é quase 5% a alíquota dele, deixou de receber de tributo quase 120 bilhões que favorecer alguns amigos, né, que eu não sei quem que é, que inclusive está em sigilo. Isso a gente vai pegar e vai tirar o sigilo para saber qual que é a contrapartida que esses empresários ficaram sem pagar imposto para o governo, que deixou o governo nessa situação. Então, eu fico muito tranquilo, como eu falei para vocês, na questão só de apoio político. Então, qualquer apoio que vier, vai ser do meu jeito, porque acaba que essa turma depois quer apoiar e quer sentar na mesa e quer mandar no Estado. Se eu virar governador, eles vão mandar no Estado, não, quem vai mandar é o povo. Senador, acho que o senhor acaba de fazer um discurso que talvez expresse bem um pouco, às vezes, essa desconfiança que a direita fica em relação ao senhor. Você não encara, por exemplo, o Palácio do Planalto, caso o Lula seja reeleito, como um inimigo político. O senhor encara como um adversário político, mas republicanamente como alguém que o senhor estaria disposto a sentar para conversar em prol dos interesses do cidadão mineiro. Essa é uma diferença, o senhor acha que essa é uma distinção entre a forma do senhor pensar e ver a política e do bolsonarismo ver a política? O senhor acha que o governo que for eleito é legítimo, precisa sentar para conversar e mesmo que seja da esquerda, é um governo que merece respeito, diálogo, interlocução? Não é só do Lula, não. Vamos lá se o Caiado ganha a eleição, Amanda. Ou se o próprio Zema ganha a eleição.
Eu tenho que sentar com todo mundo. E o que mais me chama a atenção da política, que a gente pode sim, isso é democrático, a gente ter opinião diferente, eu ter um pensamento, o governo de esquerda ter outro pensamento. Mas, igual eu falei, a gente pode tratar as pessoas como inimigo, não. Se a gente entrou na política pelo bem comum, se todo político entra falando que vai defender o povo, que sentido que faz a hora que eu chego aqui eu achar que todo mundo aqui é meu inimigo? Se o cara que foi eleito também está ali para defender o povo. Que coletivo é esse? Que forma é essa de falar que é para a população? Que fica parecendo que é um projeto de poder, não é um projeto para a população. Eu não estou aqui com um projeto de poder. Eu não estou aqui com essa questão. O meu projeto aqui é realmente fazer mudar a vida das pessoas. Até porque a minha vida já mudou. Que vida de política não melhora? Eu virei senador aqui, eu estou aqui num gabinete aqui com ar-condicionado, uma estrutura, tenho um apartamento funcional, ganho 40 mil, a minha vida mudou. Eu ganhava 4, 5 mil reais quando eu era verdureiro, hoje eu ganho 40 mil. O que custa agora fazer a vida do povo melhorar? Agora, para mim fazer a vida do povo melhorar, eu preciso dialogar com todo mundo, que seja o Lula, que seja o Zema, que seja o Caiado, que seja o Flávio Bolsonaro. Agora, eu não vou sentar com o Lula para tratar sobre futebol, sobre novela, sobre Big Brother, não. Eu vou tratar sobre o meu estado. Eu tenho 44 anos, eu sou um homem, eu sou maduro. A gente precisa... a coisa que eu nunca vou ser na minha vida é extremista. Porque o extremo limita as pessoas. Eu estou aqui para avançar. Então, se ele ganhar, o que eu posso fazer? A população brasileira quis. Cabe a mim sentar com ele e falar sobre Minas, falar sobre povo. Eu vou tratar com ele sobre povo. Não é sobre a minha vida particular, sobre a vida particular dele. Não. Então, eu acho que falta um pouco na política. Eu cada dia, graças a Deus, eu venho evoluindo. É amadurecer. É entender que eu estou aqui é pelo povo. E, às vezes eu tenho que sentar com gente que até que eu não... Até porque sempre foi assim a política. Deus, quando antes de Jesus, depois de Jesus, sempre foi assim. E não vai mudar, não. Senador, o senhor acha... Eu não quero exterminar a esquerda, o governo de esquerda, não, mano. Eu quero exterminar aqui a fome. Eu quero exterminar aqui a injustiça que tem lá em Minas Gerais. Eu quero exterminar aqui roubalheira, é corrupção. É isso que eu quero exterminar. Se eu sou um cara democrático, eu não quero exterminar quem pensa diferente de mim, não. Cabe a mim mudar a opinião dessa pessoa. Cabe a mim sentar com essa pessoa que pensa diferente de mim, mostrar minhas propostas. Falar assim, aqui, ó, essa maneira que eu estou fazendo aqui chega mais perto da população. Esse jeito que eu faço aqui é uma forma mais justa de chegar até o povo. Então não tem que exterminar ninguém, que não tem que tratar ninguém como inimigo, não. Eu só tenho que colocar minha opinião aqui e respeitar quem pensa diferente de mim. Senador, quando o PL trata os outros como inimigos ou o bolsonarismo trata os outros como inimigos, o senhor acha o bolsonarismo e Flávio Bolsonaro extremistas? Eles têm um discurso extremista? Eu não acho o Flávio nem um pouco extremista. Eu convivi com o Flávio aqui, estou convivendo tem 3 anos. O Flávio não tem nada de extremista, Amanda. Quem convive com ele, conversa com ele, sabe disso. Tanto na direita e tanto na esquerda, tem pessoas extremistas, tem polícia extremista. Agora o Flávio, eu posso falar para vocês aqui, ele é muito ponderado. Inclusive, na época, no ano passado, eles não tinham nem escolhido ainda quem seria o candidato a presidente da direita. Eu já falava sobre o Flávio. Porque o Flávio, eu converso com o Flávio. O Flávio é muito bem preparado e o Flávio dialoga com todo mundo aqui. O Flávio sempre fez isso aqui, conversa com senadores de esquerda aqui, conversa com senadores do PT, conversa com senadores do centro. Aqui quem convive com ele sabe disso. O Flávio não tem nada de extremista, zero. Senador, e para terminar, uma última pergunta do Gaia. Senador, agora falar um pouquinho só sobre o Senado. O senhor, claro, um representante importante, um integrante dessa casa. O Senado protagonizou recentemente um episódio histórico que foi a derrota da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir um pouco do senhor a análise desse episódio, porque o que se coloca por muita gente do governo, é a tese do governo, é que houve um acordo entre a direita e até uma parte do Supremo Tribunal Federal para enterrar a investigação do caso Master, ou para pelo menos dificultar, porque o Jorge Messias, se no Supremo estivesse, seria da ala do ministro André Mendonça, relator do caso Master. Queria ouvir do senhor, houve esse acordo dentro do Senado? Por que o senhor votou como votou contra o Jorge Messias? Enfim, que o senhor abordasse um pouco o que aconteceu e o significado dessa derrota. Eduardo, eu não posso ser leviano aqui, porque esse tipo de negociação, esse tipo de reunião, eu nunca participei. Então, não posso aqui te confirmar, te falar que o que você está falando, que é exatamente o que aconteceu, não. Porque para esse tipo de conversa, eles não me chamaram. Para esse tipo de coisa, eles nunca me chamaram, para te falar a verdade. Que tem 3 anos que eu estou aqui, graças a Deus, parece que eles já sabem onde que eles vão. Então, comigo não teve isso. Sobre a questão da CPI do Banco Master, eu assinei, né? E se precisar novamente, assinar qualquer tipo de CPI, inclusive para me investigar, eu estou aqui à disposição. Eu acho que quem não deve, não tem que temer nada. Agora, essa questão do Messias, eu acho que o próprio Davi, né? Eu acho que aí eu não estou aqui para poder, porque eu não tive essa conversa com o Davi, mas eu acho que o Davi deve ter conversado com alguns senadores, porque o Davi é o presidente do Senado, né? Então, assim, talvez a situação que teve essa derrota do Messias do governo veio através do próprio presidente do Senado aqui, que pode. Mas eu não estou aqui falando que aconteceu isso, não, viu, gente? Porque não tem como eu provar. Mas eu acredito pela força do Davi, pode ter acontecido isso sim, viu, Eduardo? Porque não tem como eu provar nada aqui.
Eu só posso falar do meu voto e do meu mandato aqui. Dos outros eu não tenho condição de falar. Senador, só uma última pergunta muito rápida sobre todo esse debate, essa polêmica que tem sido gerada em torno do detergente IP. O senhor defendeu a marca, a Anvisa havia recomendado, primeiro, não usar os produtos, não consumir os produtos do lote 1, por causa poderiam provocar uma infecção microbacteriana, ainda há reuniões sobre o assunto, mas essa foi a recomendação da autoridade sanitária. E o bolsonarismo, figuras proeminentes como o senhor, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, aparecem em fotos, em vídeos, divulgando a marca IP. Isso se tornou mais um foco de disputa que parece expressar radicalização política. Por que o senhor foi contra a recomendação da autoridade da vigilância sanitária e defendendo um detergente, que até onde sabemos ninguém tem formação química ou médica para saber se há um problema no consumo daquilo? O senhor não teme recomendar o uso de um produto que, de fato, como alerta a Anvisa, pode ter um problema sério e provocar alguma consequência para a saúde das pessoas, do seu eleitor? Amanda, eu te agradeço demais por essa pergunta, porque tem algum crime defender uma empresa no Brasil? Eu prefiro defender uma empresa do que defender político criminoso, bandido, vagabundo que tem que desvia dinheiro. Porque eu canso de falar uma coisa, fonte de riqueza é o empresário trabalhador. Senador, a Anvisa está dizendo que pode ter um risco para a saúde das pessoas. Amanda, deixa eu concluir. Eu peço uma coisa, eu faço um desafio para você. Pega meus 2 vídeos e veja meus vídeos. Eu só defendi a empresa, pedindo para ter cautela. É uma empresa de 70 anos que gera 7 mil empregos. E eu ainda falei produtos que não estão sendo investigados, que deixa comercializar. Eu ainda deixo bem claro, gente, saúde em primeiro lugar. Esses produtos que a Anvisa está dizendo que pode ter bactéria, que fiscalize ele. Agora, outros produtos que não tem nada, deixa comercializar. Deixa. Foi isso que eu falei. Pega meu vídeo. Eu acho que você vendo de outras pessoas. E para meus vídeos eu deixo bem claro isso. Eu não estou mandando, incentivando nada. Eu só estou aqui defendendo uma empresa de mais de 70 anos que gera 7 mil empregos, que tem direito de se defender. Agora, eu prefiro defender uma empresa que gera riqueza do que defender bandido aqui dentro do Congresso. Não fiz nada de errado. Nada. Zero. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo aqui ao Central de Notícias do SBT News. Volte sempre. Estamos curiosos para saber se o senhor vai seguir, vai dar sequência a essa pré-candidatura, se terá o apoio do PL. Então, certamente voltaremos a conversar ao longo dessa campanha. Obrigada. Deixe seu like, se inscreva, comente e ative o sininho para não perder mais conteúdos. Palco Nacional. Juntos para um Brasil melhor.